Olá! Na apresentação de hoje falaremos um pouco sobre a vida do arquiteto Ricardo Legorreta, juntamente com as suas principais características atuando no campo da arquitetura e algumas informações sobre uma de suas principais obras. Bom, vamos começar com a biografia do arquiteto. Ricardo nasceu em solo mexicano, mais especificamente na Cidade do México, no dia 7 de maio de 1931 e veio a falecer no dia 30 de dezembro de 2011, com 80 anos. Ele teve um único filho, que também seguiu a profissão de arquiteto e se chama Victor Legorreta, atualmente com 54 anos. Ricardo se formou na Universidade Nacional Autônoma do México nos anos de 1948 a 1952, onde ele também atuou como professor. Um dos seus primeiros edifícios construídos foi o Hotel Camino Real, na Cidade do México, em 1968. E essa foi uma de suas obras preferidas, porque ele dizia que o ajudava a descobrir suas raízes mexicanas. Em 1964, ele fundou a Legorreta Arquitectos, existente até os dias de hoje e localizada na Cidade do México. Em sua carreira e vida, ele teve como principais inspirações os seguintes arquitetos. O primeiro deles foi José Villagrán, que Legorreta trabalhou por 12 anos e aprendeu o rigor e a disciplina na construção de uma obra. Em seguida, temos Luis Barragan, que foi com quem Legorreta aprendeu uma maneira de usar a natureza como elemento de composição. Por fim, podemos citar Louis Kahn, que foi com quem Legorreta aprendeu a manipulação da luz em suas obras e a importância da cultura local. Agora vamos falar um pouco sobre a presença das cores. A cor é um dos elementos mais representativos na arquitetura mexicana como um todo e também das obras de Ricardo, sendo herdada das culturas indígenas e usada por muitos arquitetos. E não é à toa que a gente consegue observar tão fortemente a presença dessas cores em muitas das obras e edificações do México. Aqui a gente tem as cores mais utilizadas pelo arquiteto e também algumas de suas obras com a aplicação tão presente dessa técnica. Agora vamos falar um pouco sobre as principais características consideradas essenciais nas obras de Legorreta. A primeira delas é a luz. Ela era sempre muito aproveitada com recortes estratégicos, aberturas no teto e inserção de pátios internos, trazendo assim uma presença diferenciada de uma iluminação natural, como a gente tem presente nessa imagem que foi de uma de suas obras. Em seguida, temos a água, que também era muito valorizada em seus projetos, tanto quanto a luz natural. Ela possuía forte presença, principalmente na forma de espelho d'água, e era muito presente porque buscava trazer a união entre a cidade e a natureza, sendo um ótimo conector entre esses dois elementos. Como a gente também já comentou, as cores eram sempre muito vibrantes e marcantes, mas com uma incrível capacidade de não cansar o observador. Ele optava por pinturas com texturas mais robustas e poucos detalhes e variações de cores. Por fim, podemos citar a solidez dos volumes. Ricardo soube criar esses volumes cúbicos e uni-los à obra, buscando proporcionar rasgos pontuais que valorizassem o edifício como um todo e não como apenas uma simples colagem. Enfim, ele buscava trazer esses recortes como a gente tem nessa imagem para não deixar a obra ficar sem graça e parecendo só aquele grande recorte. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre o Museu de Arte Contemporânea de Monterrey, também conhecido como Marco, que foi a obra escolhida para ser abordada nesse trabalho. O Marco foi fundado no ano de 1991 e ele tem uma metragem aproximada de 16 mil metros quadrados de construção e 5 mil metros quadrados em exibição. Ele fica localizado na cidade de Monterrey, no estado de Nuevo León, nordeste do México, em esquina com a Macroplaza, que é considerada a quarta maior praça do mundo, e ladeado pela Catedral e pelo Palácio Municipal. O museu foi inspirado na planta tradicional das casas mexicanas a partir de um grande pátio central, rodeado de arcos que dão acesso às 11 galerias espalhadas por seus 2 andares de exposição. O acesso pedestre se faz presente através de uma pequena praça com um enorme monumento da pomba de João Soriano, que serve de homenagem ao pombal de Luis Barragan, que foi um daqueles principais arquitetos que a gente citou no começo e que Legorreta se inspirou tanto. A partir dessa praça, a gente consegue observar essa pequena subtração com esses pilares que dão acesso a discretas portas que levam à entrada do museu. Seguindo o caminho das portas, a gente dá de cara com esse enorme hall de entrada, que
Possui grande altura, cor e luz e serve de comunicação com um auditório, restaurante, banheiro, ponto de informações e uma loja de lembranças. Depois de atravessar essa enorme treliça escultural presente no hall de entrada, como mostra a primeira foto, é possível chegar a um grande pátio que, além de cumprir a função de elemento central, serve como um distribuidor de galerias e ele também é usado em concertos, banquetes e algumas reuniões. Durante o seu uso diário, ele fica coberto com uma camada de água de aproximadamente 3 centímetros, como mostra a segunda imagem, e recebe periodicamente um escoamento de água que anima e refresca o ambiente, tendo assim a presença de um espelho d'água que foi citado como uma característica marcante de Legorreta em suas obras. A gente pode concluir, na análise gráfica feita sobre essa obra, que o museu é um edifício geométrico nítido, muito fechado do lado de fora, e ele apresenta volumes sólidos com paredes e muros sempre presentes, que foi também uma das principais características marcadas e observadas na maior parte das obras de Ricardo. Nessa imagem é possível visualizar as fachadas do museu, a primeira a fachada leste, a segunda a norte e a terceira a oeste. Aqui a gente consegue observar esse grande cubo, juntamente com esse triângulo que não fica tão nítido nessa imagem, mas no próximo slide vocês vão conseguir visualizá-lo melhor. Com essa vista aérea fica mais fácil de enxergar esse triângulo que dá formato ao auditório, e também a gente consegue observar que o museu foi dividido em 3 grandes eixos que são assimétricos. Agora vamos observar os elementos que compõem esse edifício como um todo. Ali na lateral a gente consegue observar subtrações, cheios e vazios e ritmos que vão ser presentes no decorrer de todo o edifício. Na parte frontal, a gente consegue observar os mesmos elementos, e nessa parte inferior, a gente tem a entrada do museu que já foi citada, que também tem ritmo e subtração. Nessa parte superior em laranja, a gente consegue observar a subtração de elementos em busca de movimento. Como o formato em si da obra já é muito geométrico, é interessante a ideia de somar e subtrair esses elementos, causando assim esse diferencial. Lá na parte traseira, a gente consegue observar a adição de elementos. E por fim, também é possível observar a imponência dessa escultura presente na entrada, criando um espaço vazio para que ela tenha um maior destaque em relação às pessoas. Agora a gente vai citar um pouco os traços nítidos de Legorreta presentes na obra. No hall de entrada, por exemplo, é possível observar nitidamente essa presença de entrada de luz. Outro ponto observado foi a presença desse espelho d'água, como a gente já citou anteriormente. Também é possível observar por fim as cores, fazendo jus à grande característica conhecida do arquiteto. Por fim, vamos tratar um pouco a respeito da tríade vitruviana aplicada em cima desse projeto. O primeiro dos 3 pontos será o utilitas. Utilitas se refere à utilidade da obra. O museu possui como função ser um lugar atrativo e reservado para a arte, ou seja, cumpre a sua utilidade. O segundo ponto a ser observado foi o firmitas, que se refere à parte estrutural da obra. Cumpre também porque apresenta estabilidade, rigidez e durabilidade. Por último, falaremos de venustas, que trata da parte estética e da beleza da obra. O museu apresenta a relação entre a parte interna e externa, trazendo uma maior interação da obra com a paisagem na qual está inserida. Conclusão final: Legorreta cumpriu com os 3 pontos da tríade vitruviana. Esse trabalho foi realizado pelas alunas Lara Brum e Lorena Provati para as disciplinas de Expressão e Representação e Introdução à Arquitetura. Muito obrigada!